O motivo de nossa reunião é a unidade. Os primeiros cristãos, antes de serem chamados, assim, eram chamados de frater, irmãos. A igreja é, antes de qualquer coisa, uma reunião de irmãos. Infelizmente, a igreja sempre teve que pedir perdão por pecar contra a fraternidade. O que é pecar contra a fraternidade? É impor sobre as pessoas a própria vontade. Isso é pecar contra a fraternidade. É empurrar, né? A goela abaixo das pessoas aquilo que você decidiu, sem conversar com os irmãos, pelo menos os primeiros, pelo menos aquele núcleo, aquele pessoal que está junto com você, sem partilhar os seus anseios, sem partilhar nada, decidir e jogar na vida comunitária, né? Isso é um pecado. E aqui ele diz que a igreja sempre teve que pedir perdão por isso. Impor, seja o que for aos outros, é pecar contra a fraternidade. Desmembrando a regra, podemos dizer que Jesus disse: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Está lá em João 13, capítulo 34. Porém, não se trata de qualquer amor, pois o Senhor acrescenta: como eu vos amei. Para Agostinho, é preciso tornar-se irmão no mandamento novo do Senhor, ou seja, um amor como aquele amor com que o Senhor nos amou primeiro. Para Agostinho, era preciso, antes de tudo, tornar-se irmãos do próximo, depois dos mais distantes. O amor é o centro da revelação, é a norma suprema da vida cristã e da vida consagrada. Olha, entenda bem. Amar primeiro o mais próximo, depois o mais distante. Muitas vezes, na ânsia de querer anunciar o Evangelho, nós pensamos naqueles que estão longe, que precisam ouvir a palavra, e deixamos de ser amáveis, caridosos, compreensivos com aqueles que vivem conosco, com aqueles que assumiram um compromisso conosco de vida comunitária. Isso é muito sério. Viver unânimes. Caríssimos irmãos, amem acima de tudo a Deus e também ao próximo, porque estes foram os principais preceitos que nos foram dados. As dificuldades da vida fraterna. É pensamento bom desejar viver na companhia dos monges que escolhem a vida tranquila, apartada do estrépito, ruído e tumulto do mundo, do povo, as inquietações da turba, dos formidáveis vagalhões do mundo. Os que assim passam a existência estão no abrigo do porto. Olha aqui. No entanto, ali não ressoam ainda os gritos de júbilo, porque ainda há gemidos. Ainda permanecem os cuidados com respeito às tensões, o medo de viver as tensões, né? Então, não se vive as tensões, se vive isolado, não se esbarra em ninguém, por isso, dificilmente terá ali problemas, né, para serem resolvidos. Também o porto apresenta em certo local uma abertura, em algum lado. Às vezes, portanto, por esta brecha, o vento penetra impetuoso, mesmo onde há escolhos, rochedos e a flor da água. As naves se despedaçam batendo umas nas outras. Que os navios se amem mutuamente, que fiquem bem atracados na murada do porto, que não se entrechoquem. Conservem-se ali a paridade e a igualdade, a constância da caridade. E quando, por acaso, o vento irromper pelo canal da entrada, exista ali prudente pilotagem, presença de uma boa autoridade e liderança para poder resolver os problemas que acontecem. Por quê?
Eles estão cada um na sua cela, vivendo a sua vida, mas de repente pode acontecer numa refeição, numa troca de olhares, um conflito e precisa existir ali uma boa liderança. Então nós percebemos que é impossível o isolamento. Mesmo os monges que vivem nas celas, eles têm um pequeno contato e no contato existe a trombada. Isso é normal no ser humano. A vida comunitária está sujeita a isso, né? Então, a liderança, ponte convergência, não divergência. Não pode ter partidos, ela tem que ser neutra. Então, a liderança precisa tomar cuidado para não criar afetos desmedidos, maiores para uns do que para com outros, olhar todos de uma só maneira. Os mitos que impedem a formação de uma boa comunidade. Ideias próprias segundo uma ideia particular. Muitas vezes nós precisamos engavetar as nossas ideias em favor das ideias dos outros, que são melhores do que a nossa, das ideias que o próprio Espírito soprou no outro. A nossa pode ser boa, mas às vezes não é para o tempo, não é para o momento. Precisamos ter a sabedoria de esperar e não ficar encolerizado por causa disso, bravo, nervoso, irritado. Ninguém me ouve, ninguém faz as ideias que eu trago, ninguém acolhe, né? Então isso é importante. Muitos entram na comunidade pensando deixar os conflitos do mundo para entrar uma vida de paz. É um engano, é um mito. A existência de maior número de consumidores do que construtores. Quantos querem tirar proveito da vida comunitária e não ajudam a construir a vida comunitária? Quando nós entramos na vida comunitária, nós temos que ter a consciência que nós seremos os construtores, não somente os consumidores, né, da vida fraterna. Mitos da comunidade perfeita, igualitários. Não estamos aqui para formar uma comunidade perfeita, mas uma comunidade de irmãos que se amam apesar das diferenças. O da comunidade psíquica, aquela que deseja construir entravando a comunidade pneumática, né? Pneumática é a comunidade conduzida pelo Espírito Santo. É aquela comunidade que tem uma meta pessoal, que ela quer entravar a comunidade livre que é dirigida pelo Espírito Santo, aquela que o Espírito Santo quer construir. Quando às vezes o fundador ou os primeiros ou um coordenador de casa põe uma coisa na cabeça e não tem quem tire. Nós precisamos montar uma casa para recuperar pessoas viciadas, né? E põe aquela meta, aquele objetivo e aquilo fica acima da vida fraterna, acima da formação, acima do discernimento comunitário. Aquilo se torna uma meta na vida da pessoa. E quantas pessoas, por causa de um ideal próprio dela, acaba saindo da comunidade para realizar aquilo que ela achou que era melhor e a comunidade não a ouviu, a comunidade não deu bola para aquele anseio que estava no seu coração. Quando isso acontece, nós precisamos rezar e esperar o tempo de Deus. Se aquela obra for para a comunidade, Deus vai preparar o momento, Deus vai preparar tudo. Se não for, Deus vai tirar do nosso coração. Existem coisas que nascem em nós que precisam de amadurecimento e muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o tempo de Deus. Queremos ao nosso tempo, do nosso jeito. As culturas da vida comunitária. A dos direitos humanos, sociedade livre e democrática, trazendo a patologia do individualismo, né? Patologia é doença. Então, o individualismo, ele é uma doença. Então, a pessoa, não, direitos humanos, né? Eu tenho direito disso, é o mínimo para eu viver. E a pessoa começa a fazer exigências, né?
e ela é uma pessoa que está doente, que precisa ser amada, cuidada e trabalhada, porque senão ela adoece e ela passa essa mentalidade em toda a comunidade. Das tribos africanas que têm como princípio básico a unidade do grupo, uma comunidade compacta e solidária, onde a pessoa humana é apagada, o aspecto pessoa não se desenvolve. Também está errado, né? Porque para sermos um time, para jogarmos o futebol, cada um tem uma particularidade, cada um tem um dom. Um joga melhor no ataque, o outro melhor na defesa. Então, todos nós temos a nossa particularidade, nossa individualidade. E isso também precisa ser trabalhado na vida da comunidade, na vida da comunidade. A comunidade, ela é uma junção de pessoas diferentes umas das outras, né? Então, nós vemos aí que isso também precisa ser levado em conta. Precisamos trabalhar o individualismo de cada um e a vida de cada um, né? Que mais? A empresa onde só se pensa na economia, como no Japão ou na China. Muitas comunidades têm acabado ou têm balançado ou têm caído no esquecimento da igreja, porque tem como meta, como objetivo, criar obras, mais obras, mais obras, e para sustentar essas obras, criam tantas coisas, rifas, promovem eventos e fazem tantas coisas, mas focada no pagar as contas, no pagar as dívidas. Não que isso não seja necessário, mas precisamos tomar cuidado para que isso não seja o objetivo único da comunidade. Senão a pessoa, ela vive na comunidade para vender rifa, para vender as coisas, para montar e desmontar eventos, aí ela está cansada, não participa da vida fraterna, não participa da formação, porque a sua vida é trabalhar para angariar fundos para manter as obras da comunidade. Será que isso ainda é comunidade? Será que isso já não se tornou uma associação? Porque associação é uma coisa boa. Pessoas que se unem para manter uma obra e sustentar essa obra, com eventos, com venda de coisas, não está errado. Mas se a nossa comunidade está pendendo somente para isso, pode ser que ela já se tornou uma associação, que ela deixou o carisma morrer, e isso precisa ser muito avaliado.